Salve, salve rapaziada, vamos para mais um vídeo aqui no canal. E galera, eu vi uma coisa que me deixou muito feliz. Enquanto eu tava gravando esse vídeo aqui, preparando tudo, eu criei uma conta do zero para jogar ali no início, né, para explicar para todo mundo a questão da diferença do Sombra, do Imortal. E mano, eu vi muita gente nova no jogo. Eu achei que os mapas iniciais iriam estar vazios e cara, eu me enganei muito, porque os mapas estão cheios, parecia até que o jogo tinha acabado de lançar. Você pega aí a lembrança aí de quando o jogo lançou, mais ou menos a mesma coisa. Muita gente nova, muita gente entrando no jogo aí, conhecendo pela primeira vez esse universo de Diablo. Muita gente que não jogou as outras franquias, que conhece Diablo pela primeira vez através de Diablo Immortal. Então é bem satisfatório aí ver que a galera, apesar de todas essas polêmicas que surgiram aí nos últimos dias, de pay to win, essa coisa toda, apesar disso tudo, o jogo ele tá atraindo cada vez mais jogadores e não é por menos, né? A minha opinião, Diablo Immortal, apesar de todas as críticas, e muitas têm fundamento sim, outras nem tanto, mas apesar de todas as críticas, Diablo Immortal é o melhor MMORPG para celular hoje, ok? Existem alguns que vão vir aí pela frente, mas hoje não tem como, cara, não tem como. O que a Blizzard fez nesse jogo aqui tá incrível. A história, a jogabilidade no celular, não tem nenhum outro RPG parecido. E pensando nessa galera nova que tá perdido, o que é Sombra, o que é Imortal, o que é o conflito, o que é essa história toda, qual que é a lore. Então é pensando nessa galera que eu tô preparando esse vídeo aqui, ok? Para explicar sobre todos esses conceitos que existem no jogo e que a gente precisa no final das contas escolher um lado, né? E a dúvida é qual lado escolher. Então eu vou estar explicando tudo isso daqui. Você que é iniciante, você vai tirar suas dúvidas, tá? Mesmo você que tá um pouquinho mais avançado no jogo, que já tem algum tempinho aí, assiste o vídeo até o final, porque pode ser que eu traga alguma informação nova para você que você não sabia, tá? E mesmo você que já conhece bastante do jogo, que já joga bastante tempo, né, desde o início, já pesquisou sobre tudo, já conhece sobre tudo, assiste o vídeo para tá me corrigindo, ok? Vê se eu não esqueci de falar nada, vê se eu consegui explicar tudo certinho. E aí se eu falei alguma coisa errada ou se ficou faltando alguma explicação, você deixa aí no comentário, tá? Que eu vou fixar, beleza? E antes de começar esse vídeo aqui, eu quero mandar um salve para um inscrito aqui do canal que acabou me encontrando no jogo, Etomidato. Pelo que eu entendi, isso é o nome de um medicamento, de um sedativo poderoso aí, o cara, ele é médico. E do nada, o cara, eu tava ali na fenda do Rei Louco, esperando uma PT para começar ela, e aí acabei encontrando ele ali, e o cara é fã do canal, assiste todos os vídeos aí, tá sempre curtindo, comentando, e mano, não podia nunca deixar de mandar um salve aí para ele, né, até pelas coisas que ele me falou, fez até propaganda do meu canal lá no jogo, na hora lá, na dungeon que a gente tava fazendo, cara, que maluco fera, cara. Tomidato, salve, mano, obrigado aí, tá, cara, por estar acompanhando o canal, obrigado aí pela força que você deu lá no jogo. Tamo junto, meu amigo. Virei seu fã, cara. E pessoal, vamos começar. Pessoal, o jogo ele possui 3 facções, ok? A facção que a gente começa, no caso Aventureiro, Imortal e Sombra. Aventureiro é uma facção neutra, ok? O jogo até fala que você pode permanecer nessa facção para sempre, se você quiser, e independente dessa escolha, o conflito ele vai estar continuando, né? A roda do conflito ela vai estar sempre girando. Eu não vejo muita vantagem em ser aventureiro, porque o jogo ele gira em torno do conflito entre Imortais e Sombra. Eu acho que aventureiro é só uma introdução mesmo para você aprender sobre as histórias, né, e tomar a decisão depois de se você vai ser um imortal ou um sombra. Eu não recomendo ninguém a ficar de aventureiro para sempre, porque não tem objetivo nenhum no jogo. É você fazer a introdução ali e acabou. O mid game e late game ele tá voltado para os imortais e sombras, ok? Imortais e sombras eles estão em conflito, mas não necessariamente como inimigos, tá? Eles não são inimigos um do outro. Na verdade, eles têm um inimigo em comum que é o inferno. O inferno ele quer invadir o nosso mundo, né, e destruir tudo, acabar com tudo. E foi dado a missão para ambos de proteger o santuário desse inferno. Então tem uma galera que foi para sombra, né, que se empolgou e colocou o nome de guild assim: Filhos de Satã, Expurgo de não sei o que, Inferno de não sei das quantas. Os caras se empolgaram porque eram sombras, como se fossem do lado do diabo, né? Só que não tem nada a ver, galera. A gente tá contra um inferno. Independente se você é sombra ou se
se você é imortal, o objetivo é proteger o nosso mundo, né, do diabo, ok? E aos imortais foi dada a coroa eterna. O que é essa coroa eterna? Eles são como se fossem a defesa principal, né? Eles que são imbuídos ali com o poder para proteger o reino de todas as ameaças. Só que o problema é que esse poder, ele é um poder muito grande. E aí, quando se dá um poder muito grande na mão de uma única pessoa, existe uma grande chance desse poder acabar corrompendo essa pessoa. E aí é daí que surgem as sombras. As sombras foram uma facção criada e ela atua testando o poder dos imortais, ok? E também vigiando, né, para que os imortais não se corrompam. O dia que os imortais se corrompem ou fraquejem, as sombras vêm e tomam o lugar deles, se tornando os novos imortais. E aí os imortais eles vão se transformar em sombra e aí o ciclo recomeça. Então o Diablo Immortal ele é dividido em ciclos e o ciclo ele é de acordo com o reinado de um grupo imortal. Na primeira semana de jogo, nas 2 primeiras semanas de jogo, não tinha clã imortal, ok? Então todos os imortais em todos os servidores. Nós jogamos contra bots, então no meu servidor foi da mesma forma. A gente fez o rito do exílio, cumpriu todos aqueles requisitos, né, de sombra, fizemos o rito do exílio, no meu servidor nós vencemos os outros clãs de sombras e acabamos assumindo como imortais. E desde então a gente está na posição de reinado até que as sombras elas fiquem mais fortes do que nós e tirem a gente, né, desse lugar e acabem assumindo aí a posição de novos imortais. Então esse é o grande desafio da sombra, é ficar mais forte do que os imortais para assumir o lugar deles, ok? E o desafio dos imortais é se defender, manter ali a posição. Não é chegar no topo, eu diria até que é a parte fácil do negócio, né? O difícil mesmo é você se manter. E os imortais, quanto mais tempo eles permanecem no poder, mais bônus, mais vantagens eles têm. A gente ganha skin, a gente ganha uma série de coisas e já eu vou falar sobre isso, a diferença, né, de um para o outro, de imortal e sombra. E essas coisas que a gente ganha conforme a gente permanece com a dominância ali do servidor. Existe toda uma honraria que é dada também para os imortais por conta dessa dominância. Existe ali uma parede de honra onde o líder do clã que venceu o rito do exílio, né, que assumiu como imortal, ele fica ali naquela parede junto com os oficiais que ele escolheu. E ali, pelo que eu entendi, para sempre, tipo assim, daqui a 10 anos, quando mudar outros imortais, ele vai ficar sempre ali. É como um registro que vai ficar ali para sempre. Também o líder desse clã, ele recebe uma estátua, aquela estátua que fica bem de frente ali ao portal onde é o salão dos imortais. Ela assume o formato, né? Ela assume a forma ali do imortal, líder do clã que venceu. Existe também uns estandartes, né? Que é personalizado também. Então mudou o imortal, muda o estandarte, ele pode colocar. Esse estandarte ele fica espalhado pela cidade, né? Demarcando que aquele território ali agora pertence a uma outra pessoa. Enfim, cara, o que a Blizzard preparou para isso daqui é muito interessante. E vale muito a pena ser imortal. Não é à toa que existe todo um conflito em volta disso. Tem gente que acha que não é nada demais ser imortal, que não é grande coisa e tal. Mano, lê do engano. O jogo ele gira em torno disso, tá? Bom, mas quando que vai começar de fato a você ter que fazer essa escolha? A primeira menção a esse conflito, ele vai aparecer ali no level 41, tá? No mapa Lameira. No level 41 você vai receber uma carta misteriosa e você vai ler essa carta. Depois que você ler essa carta, você vai para a Arena Ancestral, no próprio mapa de Lameira. E nessa Arena Ancestral você conhece um NPC inominável. Esse NPC ele te dá um pequeno teste ali para você tá passando, né? Que é matar alguns monstros, é bem facinho. E aí meio que você provou então o seu valor. Só que ainda não. Existem mais algumas etapas aí que você precisa cumprir para você ser digno de se tornar ou um imortal ou um sombra, né? A sua escolha. E a próxima etapa ela só vai surgir para você no level 43. O level 43 é o level onde você já pode ser recrutado ou para
sombra ou pro imortal. Agora eu já quero adiantar o seguinte: uma vez que você faz essa escolha ela é para sempre, tá bom? Então você tem que pensar muito bem na hora que você for fazer a escolha, se você vai para os imortais ou se você vai para as sombras, porque depois que você fizer essa escolha não tem como mais mudar, tá? Algo que aconteceu muito depois do último rito do exílio, teve domingo passado agora, é que em muitos servidores os imortais eles conseguiram permanecer. E aí quando algumas sombras viram que os imortais permaneceram, o que teve de PM para líder de clã imortal dizendo: nossa, me convida aí, não quero mais ser sombra, me chama aí e tal. Só que infelizmente, galera, é como eu falei, uma vez que você escolhe, já era, tá? Não tem como mais voltar atrás. Aí agora só criando uma nova conta e entrando pro lado dos imortais. Só que você tem que entender o seguinte: o imortal ele não é para sempre, ok? Inclusive existe um incentivo muito maior para o crescimento da sombra do que para o imortal. Eu já me liguei, eu sou imortal desde o rito do exílio lá que a gente se tornou, a gente conseguiu fazer a primeira defesa, né? Só que a gente já meio que se ligou que dificilmente a gente vai permanecer para sempre como imortais, porque as sombras elas vão se fortalecendo cada vez mais, porque a sombra ela tem uma motivação a mais do que o imortal tem. O imortal, depois que ele chega lá, ele tem que fazer a defesa da posição dele, né? E brigar por isso. Então assim, para muita gente, me tornei imortal, legal, faz ali as missões nos primeiros dias, recebe ali as skins novas, né, de imortal e tal, e o jogo meio que acabou ali. Para muita gente pensa assim, né? A sombra não. A sombra, enquanto ela não se tornar o imortal, ela tá buscando se fortalecer, ela tá buscando ficar mais forte. Então a tendência é que essa roda ela gire, ela esteja sempre girando e exista aí uma alternância de poder. O jogo ele é meio que programado para isso. Então você tem que tomar muito cuidado na sua escolha, porque às vezes você vai direto pro imortal achando que, nossa, eu vou ser imortal. E no próximo rito do exílio os imortais caem. E aí o imortal caindo, você é automaticamente passado para a sombra e novos imortais assumem. Então você precisa tomar esse cuidado. Não estou dizendo também que você tem que ser sombra, se você que está começando a jogar agora, porque mais cedo ou mais tarde os imortais vai cair. Não, às vezes os imortais do seu servidor eles são tão organizados que vai ser muito difícil tirar eles. Eles vão permanecer lá por umas 4, 5 semanas ainda, entendeu? E aí até passar esse tempo todo você já pegou tudo que tem direito ali nos imortais, né? Você conseguiu fazer usufruto de tudo. Então não necessariamente você teria que ir para a sombra. Às vezes se você for para a sombra e quiser ser imortal, vai ser mais difícil do lado da sombra. E se você quiser ser imortal, às vezes vai ser mais difícil você indo pro lado imortal, porque na semana seguinte as sombras vão derrubar os imortais e aí só quando vocês conseguirem vencer eles novamente, isso exige uma organização, tá? É que você conseguiria ser. Então você precisa avaliar, tá bom? No seu servidor, pelo momento que ele tá, onde que você vai, se você vai pro imortal ou se você vai pra sombra. Eu posso falar pelo meu servidor, a gente tá bem organizado como imortais lá, tá? A gente tem uma liderança muito boa do meu clã, a gente tem um Discord que tá literalmente 24 horas ativo. Se tem uma certeza que eu tenho, a hora que eu vou entrar no Discord é que tem alguém online ali fazendo alguma coisa, caçando, fazendo dungeon, fazendo alguma coisa ali, ou só parado mesmo, mas sempre tem gente naquele Discord. Então assim, pra tirar a gente, cara, vai ser muito difícil. Não tô dizendo que é impossível, que a gente vai ficar pra sempre ali, mas vai ser muito difícil, muito difícil. Então você avalie no seu servidor como é que tá a rixa entre sombra e imortal para você fazer a sua escolha. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre a diferença das duas facções, ok? Sombra e imortal. E a diferença ela tá em tudo. Ela tá nas atividades, ela tá nas missões que vocês vão ter que estar fazendo, elas vão estar em algumas premiações, e aí eu vou falar para vocês as principais aqui. Então, começando pela sombra. A sombra tem como atividades principais 3 atividades principais. Atividade número 1, o contrato. Na taverna você fala com o NPC que fica ali atrás do bar e todos os dias ele tem um contrato ali para você estar executando alguma tarefa. Okay? E tem de tudo ali, tem resgate, tem
sabotagem, tem assassinato, tem de tudo ali para você fazer. Segunda tarefa é a Assembleia. Nesse momento aqui é um momento onde as sombras elas se reúnem no salão principal e aí é passado bênçãos de um jogador para o outro. Então um jogador ele recebe a bênção e passa para os demais. Quando você recebe uma bênção, você pode passar para até mais 4 jogadores. E assim todo mundo ali no salão compartilha as bênçãos, né, que recebe. E aí com isso você ganha chave, você ganha experiência, ganha os itenzinhos lá também. E a terceira tarefa das sombras, eu diria que talvez uma das principais, muita gente talvez discorde de mim, mas depois eu vou explicar o porquê que eu penso isso, que é o assalto ao cofre, tá? O assalto ao cofre, para vocês pode parecer que é só alguns prêmios a mais que vocês vão receber, né? Mas isso impacta muito no jogo dos imortais. Então o assalto ao cofre eu coloco aí como uma das tarefas principais aí da sombra, tá? Uma tarefa que vocês têm que ter um pouquinho de atenção, fazer ela bem feita, porque é uma tarefa que pode atrapalhar e muito o jogo dos imortais. Além dessas tarefas principais, né, existem meios de você estar subindo o ranking de sombra um pouco mais rápido. E um desse meio é a trilha de sangue. Okay? A trilha de sangue é um desafio, como se fosse um andar, certo? E aí você enfrenta ali alguns monstros, né, de cada andar e você ganha ali uma pontuação para você tá subindo o seu ranking da sombra. Na sombra, quanto maior o seu ranking, maior a bonificação que você recebe de ataque e vida. O objetivo principal da sombra no jogo é estar se fortalecendo. E agora, galera, toda semana vai acontecer a Guerra das Sombras e também o Rito do Exílio, tá? Na primeira semana de jogo não teve Rito de Exílio, porque a gente não tinha cumprido os requisitos ainda. Mas eu imagino que agora toda semana, toda quinta-feira, quinta, sexta, vai começar ali a Guerra das Sombras, ok? Os 10 clãs mais fortes da Sombra vão se classificar para participar do Rito do Exílio, que é uma guerra direta contra os imortais. Então, para a Sombra, o Rito do Exílio ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é uma luta entre os clãs da Sombra para identificar quem são os 10 mais fortes. Depois que for identificado os 10 mais fortes, esses clãs vão escolher 8 jogadores para lutar a primeira batalha do Rito do Exílio contra os clãs imortais. E aí no domingo acontece simultaneamente 10 lutas. Então a Sombra ela precisa se organizar para vencer pelo menos 5 das lutas contra os imortais. Quando a Sombra passar dessa etapa, vai ter agora uma última etapa, que é a luta contra o imortal, onde o líder do clã que domina o servidor ali, que é o imortal que domina o servidor, ele toma a forma de um imortal, né? Então todas essas 10 guilds, né, precisam estar tentando matar ele. Se ele sobreviver, o Rito do Exílio acaba, ok? E aí os imortais venceram. Se ele não sobreviver, agora vai ter tipo um Battle Royale com todos os 10 clãs da Sombra para definir quem que é o clã mais forte e que vai ser o próximo imortal que vai assumir o local dos imortais que foram derrotados. E aí nessa etapa, os 3 mais fortes do clã, no caso é o líder do clã quem escolhe, tá? Ele e mais 2 vão estar lutando nessa arena ali contra todas as outras 9 clãs das sombras. E aí, quando for definido o vencedor, esse clã que venceu, ele pode escolher 2 clãs para ser aliados no reinado, para auxiliar eles, né, no novo reinado aí como imortal. O que a Blizzard fez nessa etapa aqui é muito interessante. Tem um banquete que é feito pro clã das sombras, e aí a gente vai lá e nesse banquete a gente pega um buff. Esse buff ele dura 6 horas, que a gente ganha velocidade de ataque, a gente ganha velocidade de movimento, a gente ganha bônus de 200% para dropar equipamento pra gente. É um buff maravilhoso. E ele tem uma skin na gente que ele fica tipo como se fosse um Super Saiyajin. Fica maneiro pra caramba. E também quando novos imortais eles vencem, acontece um reset do servidor. O PVP é resetado, as contagens ali daqueles bônus, né, que a gente recebe são zeradas, enfim. É como se todo esse progresso do servidor recomeçasse ali do zero. E esses, meus caros, é o principal desafio da sombra, tá? Espero que tenha ficado claro. E agora a gente vai falar dos
imortais. Existe alguma vantagem em ser imortal? É óbvio que existe, meus amigos. Não é à toa que esse é um cargo desejado aí por todo mundo. O imortal, ele tem a coroa eterna, e com essa coroa vem muitos benefícios. Por exemplo, todos os oficiais, eles recebem coroas também, e essas coroas, elas dão vários bônus, né, de diferentes, bônus de ataque, bônus de vulnerabilidade, enfim, tem vários bônus que a gente utiliza na guerra contra a sombra. Os oficiais é quem ativam. A gente recebe skins diferentes que diferenciam a gente dos demais, e conforme a gente vai se mantendo no poder e aumentando o nosso ranking de dominância, vão sendo desbloqueados outros formatos dessa skin. Então a coroa do líder imortal, ela fica maior, dos oficiais também. A gente ganha uma segunda skill no Prata 3, que eu tenho até vídeo aqui no canal mostrando ela, que é muito linda mesmo. Lógico que depois se a gente perder o imortal, a gente perde essa skin, né? Mas enquanto a gente for imortal, dá pra usar ela ali e tirar uma onda. Além disso, a gente tem uma tarefa especial, que é a aprovação de Kion, onde os imortais eles têm acesso a itens com uma qualidade melhor, com uma chance de vir um item muito bom, maior do que sombras tem. E toda vez que a gente termina o Kion, a gente ganha a bênção da Daedessa. A gente toma essa bênção da sombra, né? Quando a bênção não tá com a gente, ela tá com a sombra. Mas quando a gente faz o Kion, a gente ganha essa bênção e aí a sombra perde. O que essa bênção faz? Essa bênção, ela dá item a mais pra gente da Fenda Anciã, que é um baúzinho, né, com aquela chave que a gente usa no sacrário. E também agora, toda vez que um imortal faz uma Fenda Anciã, tem chance de vir um item que vai direto pro cofre, ok? É o cofre que vocês assaltam. Então quando vocês abrem um baú no cofre, que de vez em quando cai um item, que cai ouro, que cai honraria, tudo isso a gente consegue, nós imortais, nós juntamos esses itens, essas honrarias, esse ouro, fazendo Fenda Anciã. E a gente consegue esses itens fazendo a Fenda Anciã quando a gente tem a bênção da Daedessa, que a gente consegue depois que a gente faz o Kion. Esses itens, essa honraria, essas moedas, a gente consegue... elas são distribuídas toda segunda-feira para todos os imortais. Então a sombra, ela vai tentando atacar o cofre, né? Saquear o máximo que vocês podem, ok? Os imortais vão se defendendo como podem. E toda segunda-feira, depois do rito, se os imortais vencerem, todo esse equipamento, essa honraria e ouro é dividido entre os imortais. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, tá? Já explicando como é que funciona o cofre e por que o cofre é a tarefa principal da sombra, tá bom? É a forma que vocês tem de sabotar e muito o jogo dos imortais. E além dessas tarefas que a gente tem, né, existe também a expedição a Corvos, onde a gente consegue chaves para abrir o sacrário, para abrir os baús do sacrário, né, para a gente evoluir aquelas pedras que a gente ganha. Então acaba que por conta dessas tarefas a mais que os imortais têm, eles acabam se equipando mais rápido do que as sombras se equipam, ok? Não estou dizendo aqui que os imortais são inalcançáveis, não, pelo contrário, eles pegam os equipamentos primeiro, mas uma hora a sombra acaba dropando os equipamentos deles, né? E conseguem se equiparar ali em poder. E mas os imortais, eles acabam fazendo isso mais rápido, uma frequência maior, por conta dessas tarefas a mais que a gente tem, que é o Kion e a distribuição dos itens do cofre. E além disso, os imortais também têm uma aba no mercador de honrarias exclusiva para eles, onde a gente consegue também, uma vez por mês, um brasão lendário a mais do que as sombras conseguem. Então assim, você pode ter certeza de uma coisa, é muita vantagem ser imortal, é muito bom ser imortal. E ser um imortal só vai ser muito difícil se você já escolheu ser sombra. Se você já escolheu ser sombra, você só vai conseguir ser imortal agora derrotando os imortais. Então você precisa entrar num clã forte, ser um jogador ativo, né? Dessa forma você consegue eventualmente estar derrubando ali os imortais. Agora, se você é um aventureiro, se você não escolheu facção nenhuma, basta você ser convidado. E aí é só anunciar ali no chat global, é só você mandar mensagem para alguém que você está vendo que é um imortal, e você manda mensagem para essa pessoa solicitando: eu quero ser um imortal, manda um convite aí para mim e tal. E aí você acaba recebendo esse convite, né? E iniciando sua jornada ali nos imortais. Da mesma forma, a sombra, né? O jogo, na verdade, o jogo ele já te direciona meio que automaticamente para você ser sombra. Se você fizer as coisas meio que no automático, você vai acabar entrando na sombra.
né? Se você só sair apertando os botões, né? Agora se você ler um pouquinho e tal, você consegue parar um pouco para poder estar fazendo a escolha. Então assim, espero ter explicado certinho para vocês, né, o que é a diferença aí entre Imortal e Sombra, tá? Entre os dois, na minha opinião, sem dúvida, é melhor ser Imortal. Tem mais vantagem você ser Imortal do que você ser Sombra, tá bom? Só que a Sombra ela tem um objetivo muito claro, né? Que é derrubar os Imortais. Os Imortais não têm esse objetivo tão claro assim. A gente só tem que sobreviver, né? Se manter ali no poder o máximo de tempo que a gente puder. Então isso acaba com o tempo se tornando chato, se tornando uma tarefa meio que enfadonha, né? Chega uma hora que a gente acaba enjoando de ser imortal. Eu não tive esse problema ainda, esse problema não chegou pra mim, eu acho que não vai chegar tão cedo, mas é algo que mais cedo ou mais tarde já deu pra sacar que vai acontecer. Então o que eu posso passar de dica pra você que quer ser imortal e ainda não tem facção nenhuma, dá uma olhada no seu servidor, ver como é que tá a organização das duas facções, né? Como é que a Sombra ela tá se organizando para derrotar os imortais. Eles estão unidos, tem clã forte, os jogadores estão fortes, estão jogando, são participativos, tudo isso influencia. E os imortais, eles estão de briguinha boba, não tem um clima legal entre eles, eles já não são mais jogadores tão ativos assim. Como é que estão os imortais do seu servidor? No meu servidor eu falo pra vocês, eu jogo no Easy Last, os imortais a gente tá de evento e pouco, entendeu? Vai ser difícil tirar a gente, vai ser difícil. Não tô dizendo aqui que a gente vai ficar pra sempre, mas vai ser difícil, não vai ser fácil tirar a gente do poder não, cara. O pessoal do meu clã lá tá jogando igual cracudo, cara. Os malucos estão jogando muito, Nosso Discord lá é 24 horas, tem nego lá. Então observa aí no seu servidor essas questões para você tomar a melhor decisão, beleza? Galera, esse é o vídeo, tá? Vou ficando por aqui. Mano, deu muito trabalho fazer esse vídeo. Deu muito trabalho, vocês não tem noção, cara. Vocês não tem noção do trabalho que deu fazer esse vídeo. Então, mano, esse vídeo merece demais a sua inscrição. Merece demais. Então, se inscreve no canal, curte, comenta, beleza? Compartilha aí para aquele seu amigo que começou a jogar agora, que ele precisa entender o que é ser imortal, o que é ser sombra. Compartilha para ele aí, compartilha nos seus grupos de clã, compartilha, ajuda aí a espalhar a mensagem, beleza? Tamo junto, forte abraço a todos e valeu!